Boa tarde, meu nome é Maurício de Fraga Alves Maria, sou professor de História da Rede Estadual de Ensino. O tema dessa aula são as grandes navegações, o objeto do conhecimento, os processos colonialistas e imperialistas, e o conteúdo, a colonização da América nos séculos XV e XVI. Os objetivos de aprendizagem para essa aula: identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. A problematização, então, para essa aula, são dois problemas postos, né? Quais os desafios presentes nas grandes navegações e na colonização da América, tanto os desafios técnicos quanto de caráter imaginário, e como o imaginário europeu buscou compreender as novas terras e as novas gentes nesse processo. A gente vai acabar se apropriando de alguns conceitos nessa aula da antropologia, da sociologia, para basear essa discussão, então, sobre o primeiro contato dos europeus, não apenas com o Novo Mundo, mas também com os povos que habitavam esse Novo Mundo. Os portugueses foram os pioneiros nas grandes navegações. Eles tinham como objetivo encontrar novas rotas para o Oriente e também tinham como objetivo encontrar novos produtos. E nesse processo, acabaram encontrando também novas terras e novas gentes. Para chegar a esse objetivo, os portugueses tiveram que superar uma série de dificuldades. As primeiras dificuldades, aquelas de caráter técnico. Eram necessários instrumentos náuticos que possibilitassem a esses navegadores se localizar dentro do grande oceano. Eram necessários a bússola, o quadrante, o astrolábio e o desenvolvimento de embarcações mais úteis para esse tipo de viagem, como é o caso da caravela, que possuía velas que auxiliavam nesse tipo de viagem. A superação dessas dificuldades técnicas possibilitou, então, aos portugueses superar esses grandes oceanos e acabar entrando em contato, então, com essas novas terras e essas novas gentes. Do ponto de vista técnico, a cartografia acabou se tornando um grande auxiliar nesse processo, e isso também acaba demonstrando esse impulso racionalista da época, né, iniciado com o Renascimento, da necessidade não só de observar, experimentar, mas também de registrar as novas descobertas, entre elas o desenho do mundo que se apresentava a eles. Até um certo momento da história europeia, o mundo era muito limitado a uma pequena porção, tanto da Europa, quanto da África, quanto da Ásia. A partir das grandes navegações do século XV, essa visão de mundo dos europeus ela acaba se ampliando. No primeiro momento ela era bastante estreita, ela acaba se ampliando. E através da cartografia a gente começa a perceber como os europeus começam a se apropriar desses novos conhecimentos. Aqui a gente tem um mapa mundo do Teatro Orbis Terrarum, produzido pelo Abraham Ortelius em 1570. Esse mapa está presente no primeiro atlas geográfico já produzido na história, e a partir dele a gente pode perceber o quanto os europeus já haviam desbravado no mundo. Há uma melhor definição da África, da Ásia e do próprio continente americano, com exceção da América do Norte, que ainda está bastante incorreto. Também é possível perceber a crença de grandes terras ao sul do globo, que obviamente depois se demonstraram serem bem menores do que essas que estão presentes aqui no mapa. Apesar das dificuldades e dos problemas que esse mapa apresenta, ele já demonstra então que os europeus conheciam melhor o mundo ao qual eles estavam se lançando, e obviamente que o registro dessas informações vai ser fundamental, que não apenas eles possam retomar para essas terras, mas que eles possam também identificar tudo aquilo que eles haviam descoberto nelas. Além das dificuldades técnicas, também é possível apontar o papel das doenças nesse processo, que tornavam as viagens extremamente difíceis. Aqui a gente tem uma imagem representando um doente por escorbuto, doença muito comum entre os navegadores, que consistia numa inflamação da gengiva, e que também acabou prejudicando muitos desses viajantes durante esses percursos. Uma outra dificuldade, um outro desafio a ser superado, foram aqueles de caráter imaginário e simbólico. Ou seja, havia uma série de crenças na Europa que acabavam fazendo com que parte desses navegadores acreditassem que se eles navegassem muito longe do continente, eles cairiam num abismo e seriam devorados por monstros. Essa visão que a gente conhece ainda hoje como terraplanismo, ela durante um bom tempo ela dificultou essas viagens, até o momento em que os portugueses começam a empreender essas viagens e superar esses desafios de caráter simbólico. Além do fim do mundo, também é possível perceber como os europeus tinham medo de monstros marinhos. Essas histórias vão povoar o imaginário europeu e boa parte delas surge a partir então do conhecimento dos europeus de outros animais que até então eles não conheciam.
a falta de explicação para atribuir a essas novas descobertas muitas vezes acaba sendo definida a partir de conhecimentos e mitos e lendas que os europeus já possuíam e que passam a dar sentido a essas novas descobertas. Um outro desafio estava posto em relação às populações do continente americano. Parte dos europeus viam essas populações de maneira supersticiosa e simbólica. Aqui a gente tem a diversidade de anomalias do imaginário europeu, está presente na obra da Mário Del Priore, conhecido como Esquecidos por Deus, e a gente pode perceber a maneira como os europeus muitas vezes idealizavam os habitantes da América, inclusive de uma maneira bastante irracional, né? Atribuindo inclusive a alguns desses habitantes semelhanças a monstros da mitologia greco-romana, ou seja, da mitologia europeia. Um exemplo de viagens nesse sentido e de relatos sobre essas descobertas foi a do Hans Staden. O Hans Staden viveu no século XVI, ele era um marinheiro de origem alemã, ele acaba naufragando próximo ao litoral brasileiro, mais especificamente no Paraná. Inclusive ele acabou fazendo o primeiro desenho, a primeira representação da Baía de Paranaguá. E após sobreviver a esse naufrágio, ele acaba trabalhando em Bertioga, num forte, até o momento em que os tupinambás atacam esse forte, ele acaba sendo preso e levado para a tribo para ser devorado. Nesse processo de captura, o Hans Staden ele vai acabar observando uma série de comportamentos desses povos indígenas, muitos deles inclusive desconhecidos por parte dos europeus. Para alguns estudiosos, o Hans Staden acabou, mesmo que sem querer, fazendo o primeiro estudo etnográfico da história, ao descrever os hábitos e as atitudes dos povos tupinambás nesse momento em que ele era cativo desse povo. Aqui a gente pode perceber, inclusive, uma aldeia em conflito. Também acabou observando os hábitos alimentares desses povos, e alguns desses hábitos alimentares acabaram chamando a atenção e causando espanto entre os europeus, como é o caso, por exemplo, da antropofagia, da prática do canibalismo, muito comum entre os povos indígenas e que tinha um caráter bastante simbólico. Devoravam-se valores e não necessariamente apenas a carne. Devorava-se força, inteligência, conhecimento, e para muitos guerreiros era uma forma honrosa de morrer. Então esse hábito era comum entre vários povos indígenas e não seria diferente entre os casos dos tupinambás. Essa imagem aqui é uma interpretação dos hábitos canibais, é uma interpretação dos desenhos produzidos pelo Hans Staden e publicados posteriormente nos Duas Viagens ao Brasil, livro onde ele conta não apenas a viagem ao Paraná, mas também ao Maranhão. E no caso dessa gravura aqui, essa pintura foi feita com base na obra do Hans Staden, produzida pelo Theodor de Bie, também alemão, produzido numa obra chamada America Tertia Pars. Aqui é possível observar o Moquém, os indígenas praticando canibalismo, apesar de que há algumas imperfeições na imagem, como a representação das indígenas, muito mais semelhante a europeus do que propriamente a americanos, o fato de mulheres estarem comendo braços e pernas, o que era incomum entre os povos indígenas, e é interessante também apontar a presença do Hans Staden bastante ali assustado com o que ele estava vendo. Esses hábitos acabaram gerando então um misto de revolta e de curiosidade por parte dos europeus. De certa forma, a presença dos padres nessas viagens posteriormente vem a proibir esses indígenas de praticarem esses atos que eram considerados selvagens ou até mesmo demoníacos por parte dos europeus. Nesse sentido, é possível perceber então que os europeus tinham uma visão bastante idealizada dos americanos. De certa forma, a gente pode dizer que houve um etnocentrismo, ou mais especificamente um eurocentrismo. O europeu buscou ler esses povos não a partir do que se apresentava nos hábitos deles, mas a partir do entendimento do próprio europeu. Então essa visão ela acaba sendo repleta de preconceitos, de julgamentos e pouquíssimas análises fidedignas aos hábitos dos indígenas. Boa parte desse material acabou servindo então de inspiração para que os próprios europeus viessem a proibir certas práticas dos povos indígenas, principalmente dentro do processo de cristianização. Ou seja, essa idealização por parte do europeu, ela traz pouca compreensão desses povos e uma imagem que acaba justificando ainda mais a dominação. Vamos agora para a proposta da atividade dessa aula. Nós temos aqui duas imagens, ambas produzidas pelo Albert Eckholt, pintor holandês do século XVII, que veio para o Brasil e acabou então pintando algumas cenas do cotidiano, boa parte delas bastante idealizadas.
Aqui no caso nós temos duas pinturas, a Mulher Tapuia e a Mulher Tupi, produzidas numa série de outras imagens que também tem o homem tapuia, o homem tupi, entre outros. Em que consiste essa atividade? O primeiro passo é necessário fazer uma descrição das duas imagens, descrever todos os elementos que estão presentes na imagem, ou seja, realizar a chamada iconografia, uma descrição daquilo que está sendo observado na imagem. O segundo passo é a iconologia, a busca de significados explícitos e implícitos, ou seja, o que o autor da obra queria dizer com essa obra ou quais significados acabam transparecendo nessa obra. A partir da construção do primeiro passo e do segundo passo, que é o da iconologia, é necessário então montar uma tabela comparativa a partir das informações levantadas. Essa tabela então vai ter a parte da descrição das imagens, conhecidas como iconografia, e a parte da iconologia, que é a descrição dos significados da imagem. O aluno deverá então comparar tanto a Mulher Tapuia quanto a Mulher Tupi, para que dessa forma ele possa pensar não só a maneira como essas pessoas foram representadas, mas toda a idealização e simbolismo presente na análise dos pintores, no caso do Albert Elliot. Na sequência, é possível então descrever a presença de um céu escuro, de uma indígena nua, a presença de elementos relacionados à antropofagia, além do contexto da obra como um todo. Na segunda imagem é possível perceber a Mulher Tupi com a criança, ao fundo se vê uma fazenda, a imagem está mais clara, o que demonstra então uma certa contrariação em relação à primeira imagem. Então a primeira imagem escura, a segunda imagem totalmente clara. As referências dessa aula: o Bowles, o Mark Ferro e o Ronald Raminelli. Obrigado pela atenção, até mais.